Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online. Com a graça de Deus, podemos assim nos reunir em nossas casas e celebrar ao Senhor. Nós estamos no 12º domingo após o Pentecostes e no culto de hoje nós vamos refletir sobre o tema Jesus, nosso perfeito Salvador. Que Deus nos conduza e nos abençoe. Iniciamos o nosso culto com as palavras do Salmo 31, versículo 1 e 2. Em Ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por Tua justiça. Inclina meus ouvidos. Livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Que Deus então mais uma vez nos conduza, nos abençoe em mais este culto online. Iniciamos também com a invocação ao nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de quem nós assim nos reunimos em nosso culto. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amado Deus, nosso Senhor, graças nós te rendemos por mais essa oportunidade de em nosso lar celebrarmos culto a Ti. Suplicamos também pela Tua presença em nosso meio, pois Tu mesmo disseste que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em Teu nome, Tu ali estarias no meio deles. Acompanha-nos então neste culto online, abençoa-nos com a Tua palavra, renova e fortalece a nossa fé, a certeza de que Tu és o nosso Salvador e de que pela fé em Ti temos a vida eterna. Assim pedimos, assim agradecemos, em Teu santo nome. Amém. Em todos os nossos cultos, logo no início, nós lembramos dos nossos pecados e confessamos eles ao Senhor. Mas a confissão dos nossos pecados diante de Deus, ela é mesmo necessária? Há quem responda a essa pergunta dizendo que a confissão diante de Deus não é necessária por 2 razões. Primeira, Deus já sabe, Deus já conhece todos os nossos pecados. E em segundo lugar, Jesus já fez expiação de todos os nossos pecados. Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Então, para que contar a Deus os nossos pecados, se Ele já conhece todos? Para que pedir perdão, se Jesus já pagou por todos os nossos pecados no alto da cruz? Na verdade, a confissão dos nossos pecados, ela é necessária sim. Deus quer ouvir o nosso pedido de perdão. Deus quer ouvir a nossa confissão. Mesmo que Ele já conheça todos os nossos pecados, mesmo assim, Ele deseja nos ouvir. Mesmo que Deus esteja pronto para nos perdoar, Ele faz questão de nos ouvir. Perdoa-nos, Senhor. Vamos então, mais uma vez, em verdadeiro arrependimento, suplicar ao Senhor que nos perdoe, em nome de Jesus. Nós oramos. Senhor, embora Tu conheças todos os nossos pecados, queremos nesse momento mais uma vez em verdadeiro arrependimento confessar a Ti que somos pecadores. Nos envergonhamos e nos entristecemos
por todos os nossos pecados cometidos. Lamentamos profundamente, pois gostaríamos de te apresentar coisas boas, agradáveis aos teus olhos. Senhor, suplicamos por tua misericórdia em nossa vida. Em nome do teu amado Filho Jesus, perdoa mais uma vez todos os nossos pecados, limpa-nos, purifica-nos, perdoa-nos. Sabemos que não merecemos o teu amor e perdão, mas humildemente suplicamos, tem misericórdia de nós. Ages em nosso favor e para o nosso benefício, perdoa-nos mais uma vez. Ao mesmo tempo também suplicamos que tu renoves o nosso ânimo, a nossa vontade, para buscarmos sempre viver vida reta aos teus olhos, vida agradável a ti, vida santificada. Assim suplicamos, em nome de Cristo. Amém. Diante de Deus, eu lhe pergunto: a sua confissão de pecados foi autêntica, foi verdadeira? Ou seja, você está de fato arrependido de todos os seus pecados? Você lamenta tê-los cometido? Você sente tristeza em tê-los cometido? Se a sua resposta foi sim, então eu mais uma vez, com alegria, posso anunciar: fique em paz, porque mais uma vez Deus lhe perdoou todos os seus pecados. Faço esse anúncio em nome de nosso Deus triuno, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos agora fazer a leitura do Salmo para o nosso culto, o Salmo 138, e é um salmo de ação de graças a Deus. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos Ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Até aqui a leitura do Salmo que enaltece o nosso Deus pelo seu amor, pelo seu cuidado. E o salmista então rende graças ao Senhor. Vamos nós também render graças ao nosso Deus, porque mais uma vez Ele nos perdoou, mais uma vez Ele teve misericórdia de todos nós. Louvamos ao Senhor, entoando o primeiro hino do nosso culto. Deus tem amado o mundo inteiro, Deus tem amado também a mim. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Achei-me preso em vil pecado, achei-me preso
salvou-me a mim. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Jesus tornou-se por mim culpado, Jesus tornou-se meu Salvador. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. A ti louvores, amor eterno, a ti louvores eu cantarei. Torno a dizer, Deus tem amado também a mim. Passamos agora para as demais leituras bíblicas. A primeira do Antigo Testamento. Nós encontramos em Isaías, capítulo 51, versículos 1 até 6. E essa leitura será feita pela Rosemary, membro da congregação Cristo Redentor de Nova Prata do Iguaçu. Ouvi-me vós, o que procurais a justiça, os que buscai o Senhor. Olhai para a rocha do que fostes cortados, e para a caverna do poço do que fostes cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque era ele único, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o do Edém, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo, a alegria se acharão nela, ação de graça e som de música. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque a mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e o meu braço esperam. Levantai os olhos para o céu, e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como um mosquito. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Agradecemos a Rosemary pela leitura, e nesse trecho nós vemos palavras de conforto e de esperança para o povo de Deus que estava exilado na Babilônia e ansiava retornar para Jerusalém. Pela boca do profeta, Deus anunciou que tem piedade de Sião. Mais adiante, Deus libertou o seu povo, Deus concedeu a sua salvação. No versículo 6, o Senhor fala de uma salvação que durará para sempre. É a salvação eterna, é a nossa vitória sobre a morte, é a vitória de Jesus que nos é concedida mediante a fé nele. Em Jesus, o Senhor mostrou piedade a todos nós. Seguimos com a leitura da epístola, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 33, até o capítulo 12, versículo 8. E essa leitura será feita pela Ana, membro da congregação Cristo Redentor de Dois Vizinhos. Leitura bíblica de Romanos, capítulo 11, versículo 33 a Romanos 12, versículo 8, onde lemos: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor?
Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. E até aqui a leitura de Romanos 11, 33 a 12, 8. Agradecemos a Ana pela leitura e vemos aqui o apóstolo Paulo orientando os cristãos de Roma a viver de forma agradável a Deus a partir da renovação da mente que a fé em Cristo produz. Essa orientação também vale para nós. Infelizmente, nem sempre conseguimos viver desta forma, de maneira agradável a Deus, mas este deve sempre ser o nosso desejo, viver para o Senhor. Passamos agora para a leitura do Evangelho. O Santo Evangelho nós encontramos em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20, onde lemos assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Depois da mensagem vamos refletir nesse texto. Vamos em conjunto confessar a nossa fé em nosso Deus triuno, você aí na sua casa, eu aqui na igreja, e vamos utilizar mais uma vez as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Louvamos ao Senhor, cantamos o próximo hino. Jesus, nosso perfeito Salvador. Esse é o tema de nossa reflexão nesse momento, tendo como base o texto do Evangelho que lemos agora há pouco, Mateus capítulo 16, verso 13 a 20. Que o nosso amado Senhor nos conduza, nos abençoe ricamente nesse momento de reflexão em sua palavra. Que mais uma vez Ele abra nossos ouvidos, nossas mentes, nossos corações, e a sua palavra encontre um lugar onde habitar em nosso ser, em nossa vida. Em nome de Cristo, assim pedimos.
Amém. Nos nossos dias, são raras as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, ou menos o nome. A tecnologia que nós temos hoje em dia tem beneficiado a divulgação da mensagem de Jesus. E nos cantos mais remotos do mundo, nas culturas mais diferentes que nós podemos imaginar, também ali o nome de Jesus pode ser ouvido e anunciado. Mas quantas dessas pessoas conhecem de fato quem é Jesus? Talvez a grande maioria tenha apenas ouvido falar de Jesus, mas não conhece de fato quem é Jesus. O período do seu ministério terreno, aqueles 3 anos em que Jesus perambulou de cidade em cidade, anunciando a sua palavra e curando muitas pessoas, fazendo muitos milagres, a fama de Jesus também logo se espalhou por todos os lados. As pessoas ficaram curiosas para ouvir o seu ensino, suas palavras, e também queriam ver os seus milagres e sentir os seus milagres na sua vida. Mas também naquele momento do ministério terreno de Jesus, havia muita confusão. As pessoas tinham interesse em Jesus, mas não sabiam de verdade quem Ele era. Hoje não é diferente. Eu separei aqui algumas opiniões de alguns sobre quem é Jesus. Em primeiro lugar, quem é Jesus para os ateus, aqueles que dizem que Deus não existe, aqueles que não acreditam na existência de Deus? Bom, para o ateísmo, Jesus foi um simples homem comum, um pobre homem da Galileia, que após a sua morte na cruz, ele foi endeusado pelos seus seguidores. Jesus Cristo, o Salvador, então, seria uma invenção da igreja. Por outro lado, também existem aqueles ateus que dizem que Jesus Cristo na verdade nunca existiu. A existência e a vida e as obras de Jesus carecem de provas, dizem eles. Nem mesmo os evangelhos da Bíblia constituem documento indiscutível. Essa é a opinião de muitos ateus. Jesus foi um simples homem, um homem comum, e depois foi transformado em Deus? Ou então Jesus nem sequer existiu? Quem é Jesus para o Islã? O islamismo? Bom, para eles Jesus Cristo foi um profeta, seguindo aí os elos da longa cadeia de profetas e patriarcas que remonta lá a Abraão. Jesus foi um dos grandes mensageiros de Deus que operou prodígios na terra. Portanto, um grande profeta e nada mais. Quem é Jesus para o Espiritismo? Jesus é o mais perfeito Espírito que já encarnou aqui neste mundo. E segundo a visão espírita, ele foi enviado para, com o seu exemplo de vida, ensinar o caminho do aperfeiçoamento espiritual às pessoas. Então, na visão espírita, Jesus foi o maior, o mais perfeito Espírito que já encarnou aqui nesse mundo. Quem é Jesus para os testemunhas de Jeová?
Bom, para eles, Jesus pode ser um anjo ou um profeta, mas não é Deus. No entender deles, somente Deus Pai, Jeová, é Deus. Portanto, Jesus é inferior a Jeová. Jesus é Salvador, mas não é Deus. Essa a compreensão das testemunhas de Jeová. Mas quem é Jesus de fato? De forma bem resumida e direta, nós podemos dizer: Jesus é sim o Salvador, é o Messias que foi enviado por Deus Pai a este mundo com um propósito maravilhoso: salvar as pessoas da morte eterna. Há um texto do Evangelho de João, bem conhecido pela maioria dos cristãos, João 3,16, que também resume quem é Jesus e a sua obra. Diz lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus mudou a direção da história. O calendário é dividido em antes e depois de Cristo, mas a maior mudança que Jesus quer fazer é no nosso coração. Jesus é Salvador, mas quem é essa pessoa, Jesus Cristo? Ele é Deus e é homem ao mesmo tempo. É assim que a Escritura nos apresenta Jesus. Jesus é verdadeiro Deus. Crer na divindade de Cristo, ela é fundamental para a nossa salvação. Ele é Senhor, Ele é Deus. Negar a divindade de Jesus é uma coisa muito séria e perigosa. Qualquer pessoa que nega a divindade de Cristo não tem a fé salvadora. Mesmo aquele que acredita na existência de Jesus, que crê que Ele é o Salvador, mas que nega que Ele é Deus, tal pessoa não tem a fé salvadora. Jesus não foi feito Deus por ocasião do seu batismo, ou então após a sua ressurreição. A igreja também não endeusou Jesus, inventou uma teoria sobre sua divindade. Jesus sempre foi Deus e sempre será Deus. Mesmo antes da sua concepção em Maria, Jesus já era Deus verdadeiro, e Jesus ainda é e sempre será verdadeiro Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho. Mas Jesus também é verdadeiro homem, ser humano como nós. No seu nascimento da Virgem Maria, Jesus assumiu também a nossa natureza humana. E em várias passagens da Escritura nós temos evidências de que Jesus, ele era humano, assim como nós. Sentiu fome, sede, chorou, descansou, dormiu. Atitudes bem humanas, mas que Jesus também tinha. Portanto, Jesus é verdadeiro Deus, mas também verdadeiro homem, ser humano. Por que é tão importante assim conhecer Jesus? Bem, a Escritura nos diz que a verdade nos libertará. E Jesus afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. Somente a fé nesta verdade, que Jesus é o Salvador, abre as portas para a vida eterna. A ignorância
o desconhecimento, a descrença não salva ninguém. O que salva é a fé, é o conhecimento, é a crença nessa verdade de que Jesus é sim o Salvador do mundo. Quem é Jesus para você? Vimos no início da nossa reflexão vários argumentos de quem é Jesus. Jesus não é Deus, Jesus é um Espírito perfeito, Jesus é um simples profeta, ou então um simples homem e nada mais, ou então Jesus nunca existiu de fato. No que você crê sobre Jesus? Que você e eu possamos sempre nos basear naquilo que a Bíblia nos mostra sobre Jesus e ali colocar a nossa confiança e a nossa fé. Não vamos confiar naquilo que os outros falam ou naquilo que nós achamos que é Jesus, mas unicamente naquilo que a Bíblia nos apresenta sobre Jesus. Ele é o Salvador, Ele é o nosso Messias, e Ele é assim revelado a nós pelo Espírito Santo, como Jesus elogiou a confissão de Pedro. Quem te revelou isso foi o Espírito Santo, foi Deus. No final do nosso texto do Evangelho, Jesus disse para os seus discípulos não contarem a ninguém que Ele era o Messias. Havia aqui um segredo da parte de Jesus que os discípulos deveriam guardar por enquanto. Não revele a ninguém, não conte a ninguém ainda, porque Jesus precisava morrer de uma cruz primeiro. Havia uma cruz lhe esperando, e se todas as pessoas soubessem que Jesus de fato é Deus, é o Messias prometido, talvez Jesus não seria crucificado, as pessoas iriam protegê-lo, assim como Pedro tentou proteger Jesus quando os soldados vieram prendê-lo. Por isso diz Jesus para não contar nada a ninguém ainda. Após a sua morte na cruz e a sua ressurreição, a ordem aí é diferente. Façam discípulos, contem, anunciem a todos quem eu sou, o Salvador prometido. Que Deus nos encoraje a sempre revelar Jesus a todas as pessoas. Que saibamos dizer com absoluta certeza quem é Jesus. É o Filho de Deus, verdadeiro Deus, verdadeiro ser humano também, o nosso Salvador. Que Deus assim nos guarde nesta fé, nesta certeza. Amém. Este é o momento do nosso culto em que nós entregamos as nossas ofertas ao Senhor. Infelizmente não estamos reunidos presencialmente e não podemos então trazer a nossa oferta até o altar, mas cada um de nós pode continuar ofertando diante daquilo que Deus vai lhe abençoando. Então eu peço que você procure uma alternativa para continuar ofertando. Entre em contato com a diretoria da sua congregação, não deixe de ofertar ao Senhor. Não deixe de honrar o Senhor com tudo aquilo que Ele lhe concede. Cantamos o próximo hino. Tu és fiel, Senhor,
meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Em nossa oração geral, nós vamos incluir os pedidos e os agradecimentos que vocês me enviaram durante esta semana. Nós agradecemos pelo aniversário da Amanda, membro da congregação de Quedas do Iguaçu, e vamos agradecer a Deus também pela gestação da Tainara. A Tainara e o Tiago, eles são membros também lá da congregação de Quedas do Iguaçu. Estão muito felizes com a notícia da gravidez da Tainara e queremos também nós agradecer ao Senhor e pedir por eles. Também queremos incluir em nossos pedidos novamente a Isabel, tia da Terezinha. A Terezinha é membro aqui de Dois Vizinhos e a sua tia Isabel mora em Curitiba. Já oramos por ela em outras ocasiões, em outros cultos. Agora ela recebeu novamente alta hospitalar, está em casa, mas ainda precisa se recuperar bastante. Incluímos também o Nirley Felipe. Ele reside aqui em Dois Vizinhos e o Nirley, ele sofreu um acidente ainda em 2010, há 10 anos atrás, e desde aquele momento ele vem vivendo assim numa situação bem difícil, com bastante dificuldade,
está bem debilitado. Então vamos incluí-lo na oração e pedir força também para que Deus abençoe a sua esposa, que cuida muito bem dele com muita dedicação. Incluímos ainda a Romilda, cunhada da Lorena. A Lorena é membro lá de Quedas do Iguaçu, e a Romilda está enlutada pelo falecimento do seu esposo e está passando por um momento muito difícil, de depressão, de tristeza muito profunda. Então vamos pedir por ela e pela sua família. Nós oramos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos voltamos a Ti em oração e primeiramente Te louvamos e agradecemos por todas as boas dádivas que de Tua bondosa mão recebemos em nossa vida. Agradecemos-Te, Senhor, pelas bênçãos materiais, pela comida, pela bebida, saúde, casa, vestes, trabalho, pela chuva também que Tu enviaste de maneira tão generosa em nossa região. Senhor, agradecemos por tudo, também pelas bênçãos espirituais, pela fé em Teu Filho Jesus, pela certeza de salvação, pela esperança e a paz que Tu nos proporcionas. Continua assim, ó Deus, a ser um Deus extremamente amoroso e bondoso com todos nós. Graças também Te damos por todos os aniversariantes desta semana, que Tu concedestes a eles a bênção de mais um ano de vida. Lembramos hoje da Amanda, Te louvamos pela sua vida e suplicamos ricas bênçãos para com ela. Continua assim a abençoá-la, Senhor. Também com gratidão em nosso coração, nos alegramos com a gestação da Tainara e pedimos a Tua bênção, que Tu conduzas essa gestação sob o Teu cuidado. Abençoes a Tainara, o Tiago, para que sejam gratos a Ti por esta nova vida que está sendo gerada e que essa criança se desenvolva e cresça sob o Teu cuidado. Querido Deus, também colocamos aos Teus cuidados todos os enfermos, aqueles que estão hospitalizados ou em casa. Mais uma vez, lembramos da Isabel, a tia da Terezinha, ela que agora está em casa novamente, recebeu alta hospitalar. Suplicamos que Tu a acompanhes, que Tu abençoes a sua plena recuperação e também Te agradecemos pela melhora que ela teve. Graças a Ti, Senhor amado. Também entregamos aos Teus cuidados o Nirley Felipe, ele que já vem sofrendo há vários anos em virtude de um grave acidente que sofreu, e suplicamos que Tu dês a ele bem-estar, forças, ânimo, saúde. Ampara e fortalece também a esposa que sempre está ao seu lado, amparando, ajudando, auxiliando naquilo que for necessário. Acompanha ele, Senhor, e ao Nirley dê também dias mais agradáveis, mais confortáveis. Senhor amado, também lembramos de todas as pessoas que foram atingidas pelos temporais dos últimos dias. Também na nossa região, pessoas tiveram perdas materiais, alguns mais significativos, outros nem tanto, graças a Ti, mas entregamos a todos esses em Tuas mãos. Renova os ânimos e fortalece sempre a confiança em Ti a cada um destes, sabendo que Tu não os desamparaste, que Tu estás ao seu lado e que infelizmente coisas ruins acontecem nesse mundo. Fortalece a cada um na fé e ajuda-os a reconstruir aquilo que foi destruído.
motiva-nos também a auxiliar de alguma maneira com os nossos bens para suprir as necessidades de todos. Ainda pedimos, Senhor, pela Romilda, cunhada da Lorena, enlutada pelo falecimento do seu esposo. Suplicamos, Senhor, que Tu fortaleças a ela e a toda a família. Nesse momento difícil, de tristeza, de depressão, que Tu também venha trazer alegria ao seu coração. Dê a ela também a certeza de vida eterna e de um feliz e futuro reencontro em Teu reino celestial, pela fé em Cristo. Acompanha a Romilda e a toda a sua família. Assim, Senhor, todas as demais coisas nós entregamos aos Teus cuidados, orando a oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Com gratidão em nossos corações, chegamos ao final de mais um culto online. E enquanto continuar essa situação do Covid-19, que está mais grave agora em nossa região, nós vamos continuar assim com nossos cultos online, celebrando em nossas casas, transformando o nosso lar em uma pequena igreja. Lembro a todos também do nosso programa de rádio 5 Minutos com Jesus, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, pela Rádio Blog TV. Baixe o aplicativo no seu celular, coloque também lá um despertador para você lembrar do programa e não perder a hora de ouvir o programa. Segunda a sexta-feira, meio-dia, pela Rádio Blog TV. Encerramos o nosso culto cantando o último hino e desejo a todos as mais ricas bênçãos de Deus. Amém. Vou cansado repousar, quero os olhos meus fechar. Guarda, ó Pai, com Teu olhar o meu leito e nosso lar. Queiras perdoar-me, ó Deus, todos os pecados meus, pois o sangue de Jesus ao perdão e a paz conduz. Sintam todos os cristãos, meus bons pais e meus irmãos, sim, os homens em geral, Tua graça paternal. Vem os tristes alegrar e os enfermos confortar. Fortalece a fé, ó Deus, faze-nos entrar no céu.